Oi, bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast nessa trilha aqui com a Soraya. Bem-vinda ao terceiro podcast, então, dessa trilha maravilhosa que eu tô adorando gravar. Para dar início aqui ao nosso podcast, antes vou falar sobre aqui o nosso patrocinador. Para você que quer começar no digital, então, tem a Seja Mais Digital. Se você quer organizar melhor teu Instagram, ter um controle de postagens, de conteúdo no LinkedIn, no YouTube ou até mesmo fazer um podcast, chama a gente aqui embaixo que daí eles vão entrar em contato com você. Alguém da equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Falando um pouquinho então sobre o podcast aqui saindo da Matrix, né? Nessa trilha aqui com a Soraya, a gente já falou vários assuntos e agora vai ser sobre o que muda quando você desperta. Mais ou menos esse vai ser o tema. Então, aqui adentrando sobre a Matrix. No terceiro episódio, a gente vai falar sobre desafios e as transformações que ocorrem quando começamos a enxergar a vida de outra maneira. Como nossas escolhas mudam a nossa vida, mudam o nosso futuro e mudam as pessoas também à volta, né? À nossa volta. Vamos falar como lidamos com o medo da mudança e a resistência de quem ainda está preso no sistema. O despertar não é um fim, mas sim um novo começo. E ele traz consigo tanta luz quanto sombras. E a gente precisa equilibrar isso até a gente conseguir verdadeiramente viver aquilo que a gente imaginou para a nossa própria vida. Essa é a ideia. E estar pronta para essa jornada é essencial para quem quer viver com mais consciência e liberdade. Então, aqui retomando um pouquinho sobre o que a gente falou no episódio passado, se você não assistiu ainda, entre aqui no link aqui abaixo, vai ter o episódio 2 e o episódio 1 dessa trilha aqui com a Soraya. Falando um pouco, então, resumindo o que a gente falou sobre o sexto sentido, que é importantíssimo, que é a intuição. A gente tem intuição a todo momento, só que a gente precisa dar ouvidos, né? A gente precisa realmente escutar a nossa intuição, que a nossa intuição tá falando pra gente, e aí ter ação. A intuição sem ação também não adianta nada, senão daqui a pouco o universo para de dar intuição pra gente. A gente falou sobre se você tá na fila do abate ou se você tá se sentindo mais como um golden. Se você quer saber essa história curiosa, volta lá no episódio 2, tá? E a gente falou também sobre crenças, o quanto que as crenças limitantes e o modo como o meio que a gente vive, ela muitas vezes trava a gente a viver conformavelmente na Matrix, né? Sobre isso. Sim. E agora, Soraya, vamos falar um pouco de propósito, assim. E sobre isso que a gente falou, sobre como despertar e nesse novo mundo. Dito isso, depois de tudo isso que você contou pra gente nos outros episódios, depois de sair da Matrix ali, tá vivendo o seu propósito, o início dele pelo menos, eu sei que você vai construir muitas coisas e coisas grandiosas, eu quero estar perto para ver também. E a gente vai fazer várias juntas. Vamos contar aqui para vocês, vai sair um livro. Quais foram as maiores mudanças da sua forma de pensar, agir, de lá para cá? E principalmente assim, se você pudesse voltar ao passado agora, volta 3 anos no passado, a Soraya com a cabeça de hoje, se você tivesse 2, 3 minutinhos para falar com a Soraya de antigamente, o que tu falaria para ela despertar mais rápido? E também para ajudar várias pessoas que ainda estão ali aprisionadas na Matrix e não estão percebendo. É bem interessante, Lud. Na verdade, o despertar, e antes de falar do despertar, lembrar que, assim, eu acredito que cada um de nós é único no mundo. Somos mais de 8 bilhões de pessoas. Então, também, tudo que a gente está falando aqui, as dicas que a gente deu desde lá do primeiro episódio da trilogia, cada um tem o seu momento, né? E não é porque você fez uma transição de carreira com X idade, eu fiz com outro X. Não é porque eu tive uma crença limitante Y, você teve uma crença W. Ou seja, a pessoa ter essa consciência de que cada vida é única, né? Eu acredito muito que nós estamos aqui para aprender, para se desenvolver como seres humanos. Mas o despertar, no meu ponto de vista, é quando você acorda
para perceber que você pode sair da fila do abatedouro, você pode ser o Golden na janela e que você pode sair da Matrix. Mas também demanda muita coragem, como você muito bem falou, para abater esse medo, né? Então, isso aconteceu comigo, com certeza. Eu fiquei 2 anos ali ruminando, na verdade, internamente, como eu vou fazer, porque eu não tinha a coragem, eu não conseguia ir para a ação. Eu tinha a intuição de que, putz, eu preciso fazer algo diferente, essa vida já não me pertence mais, mas, ao mesmo tempo, eu não tinha nem a coragem, nem a ação, nem sabia nada do como. Exatamente. E aí, já faz uns anos também, eu tenho um caderno, que é uma dica também prática, um caderno onde eu anoto as ideias. Então, eu tinha uma ideia de um negócio, e eu sempre pego esse caderno e eu vou anotando essas ideias. E é impressionante. Hoje, quando eu volto a folhear este caderno, muitas das coisas que estão ali, ou eu estou fazendo através da confraria, ou eu estou fazendo através de um outro empreendimento, ou através da outra empresa que eu estou como consultora associada. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente escreve, né, parece que você solidifica aquilo e que aquela ideia tem mais chance de virar realidade. Então, essa é uma dica, né? Ou seja, se a pessoa não sabe o que ela pode fazer, mas ela tem essa intuição de que ela já sente um desconforto, comece a escrever, sem pretensão nenhuma, comece a descrever os seus pensamentos e oportunidades, ideias. Cada um de nós também tem um momento onde a gente tem mais ideias. Então, eu vou te dar um exemplo. Comigo, o momento onde eu tenho mais, assim, eureka é tomando banho. Tomando banho ou um pouco antes de dormir. Tem pessoas que têm mais ideias quando viajam. Eu voltando da academia. Voltando da academia. Porque eu vou a pé. Eu faço esse trabalho, eu vou já a pé propositalmente. Porque daí eu volto observando, olhando a natureza, e aí eu tenho ideias. Então, também essa é uma dica que a gente pode deixar para os espectadores. Ou seja, qual que é o seu momento eureka? Preste atenção nele e as ideias que você tem enquanto você está voltando da academia, escreva. Porque em algum momento elas podem ser úteis, né? Mas o meu despertar foi quando eu percebi que eu podia fazer algo mais. Eu percebi que eu já tinha aprendido tudo que eu tinha que aprender naquele ambiente onde eu estava, que era a minha gaiola de ouro, e que eu podia abrir a gaiola e podia sair voando. E foi isso que eu fiz. Eu já vou contar a história do qual foi o gatilho final para eu ter essa coragenzinha. Mas hoje eu sou uma pessoa mais leve, eu sou uma pessoa mais paciente, eu sou uma pessoa que presta mais atenção e curte mais o presente, o dia, que é o que a gente chama de mindfulness. Então, por exemplo, uma das coisas que eu agradeço todos os dias é poder tomar café da manhã tranquila. Porque antes, como era meu café da manhã? Come qualquer coisa, corre. Se não der tempo, vai para frente do computador de pijama mesmo, daqui para cima com a camisa, porque você tem que aparecer no vídeo. E aí aquilo vira uma rotina. E hoje que eu tenho mais flexibilidade nos meus horários, na minha agenda. Então, por exemplo, hoje eu tive uma reunião às 9h. Mas não é uma coisa que eu tenho todos os dias. Então, mas eu consegui tomar meu café da manhã, acordei mais cedo, tomei meu café da manhã com calma. Então, essa nova Soraya que eu sou hoje é mais parecida com a minha essência, mas eu me sinto golden na janela. No sentido de estar bem aonde eu estou. E eu tinha esse incômodo nos últimos anos aonde eu estava, que daí tem a ver com a intuição que a gente falou no episódio passado. Então, eu não sei, essa questão dos sinais, de você prestar atenção. Mas só para finalizar o despertar, qual que foi meu despertar? Eu estava nas vésperas de sair de férias, eu ia ter 5 dias de férias para comemorar 10 anos de casada. E eram 4h da tarde e, na época, meu chefe pedindo para eu participar de uma reunião, e eu expliquei para ele, olha, aqui no Brasil já é tal horário e já acabou o expediente, então realmente não consigo entrar nessa reunião. Especificamente naquele dia, eu tive que dizer para ele 3 vezes que eu não ia entrar naquela reunião, e foi difícil para mim,
porque apesar que eu já tinha aprendido a falar não, eu tive que ser muito enfática, porque ele falava assim, não, mas só 5 minutinhos, você não consegue entrar pelo celular. E eu estava nos últimos preparativos ali para poder embarcar no avião no dia seguinte de manhã para ir para minhas férias, que tinham significado... E isso era que horas, Soraya? Ele queria que eu entrasse numa reunião às 4 horas da tarde. Só que naquele dia o expediente tinha acabado meio-dia, porque a gente tinha uma flexibilidade ali na empresa. E eu falei, não, eu tenho direito a essa flexibilidade de horário e eu vou ter. E eu tinha que preparar ali as últimas coisas para poder viajar. Mas eu também tive nesse dia uma reunião com uma pessoa para fazer o mapa do nascimento. Já que você falou um pouco da questão da... que você falou um pouco da questão da ancestralidade, que você contou, né? O mapa do nascimento eu fiz com uma amiga que estudou 5 anos terapias alternativas. Então, mesmo eu sendo administradora, formada em neurociência, tipo, em teoria, uma pessoa super racional para tomar decisão, o meu gatilho final do despertar, que me deu o trampolim da coragem de perceber que eu tinha que sair, foi quando eu recebi a resposta desse tal mapa do nascimento, que não é um mapa astral, porque não tem data de... Não tem a data que você... Não tem um horário que você nasceu. Tem só a data e teu nome completo, porque tem uma questão de numerologia. E aí, nesse mapa do nascimento, veio escrito ali qual era o meu propósito, para que eu vim ao mundo. Com base, assim, na numerologia do teu nome, no dia que você nasceu, porque essas pessoas que têm esse estudo e que fazem essa análise, elas falam que naquele dia, com aquele nome, no mundo inteiro, só existe você. Uhum. E aí eles trazem algumas análises relacionadas a essa lógica dos números. E no meu caso veio ali o meu propósito, veio ali porque eu vim ao mundo, veio algumas habilidades que eu tenho mais fortes, outras que eu não tenho tanto, e coincidentemente casaram com quem eu sou. E veio uma questão assim de experiências já vividas, já passadas. E quando eu li aquilo, independente da pessoa acreditar ou não, caiu a ficha e eu entendi que tudo que eu tinha vivido nos últimos anos no mundo corporativo, eu tinha que ter vivido para eu estar pronta para ir para um próximo passo. Ah, com certeza. Isso eu também acredito. E aí, naquele momento, eu parei de me colocar na posição de vítima, porque dependendo do teu momento ali de amadurecimento, como você contou no episódio passado, às vezes a gente fala, eu tô com isso por causa da minha mãe, ou por causa de não sei quem, ou você coloca a empresa como vítima, ou fulano, ou chefe e tal. E, na verdade, ali eu percebi que não era nada daquilo, que eu realmente tive que passar por tudo que eu passei, e que aprendi, entendido e próximo. Vamos virar a página, literalmente, e eu quero viver coisas novas. E aí, tudo isso que eu trouxe só para exemplificar que muitas vezes a gente é muito racional, quer controlar tudo, né? No caso de pessoas mais perfeccionistas, que têm, às vezes, essa questão de ser mais controladores. Mas, na verdade, o que me deu a coragem final foi algo, tipo, uma terapia existencial, uma questão holística, um resultado baseado em números, mas ao mesmo tempo holístico, que chegou até mim. Tava no momento certo, né? Tipo. E aquilo me deu a coragem final que eu precisava. E aí você pediu conta? E aí eu consegui, né, me desvencilhar, entender que era o meu momento de sair do mundo corporativo. De novo, agradecendo tudo que eu vivi até ali, todos os aprendizados. Sim. E até, assim, e a gente tem que, da mesma forma que a gente agradecer todas as nossas ancestrais, os nossos ancestrais como um todo, que nos fizeram poder ter a vida que a gente tem hoje, o conhecimento que a gente tem hoje, a maturidade que a gente tem hoje, eu também agradeço porque o fato de eu ser uma mulher também de negócios e de poder ter uma empresa que tenha um propósito especial, mas que ao mesmo tempo é um negócio, é porque eu aprendi isso. Com certeza, eu também. Então, a gente sempre ter essa consciência de que a gente vive coisas que são importantes viver e não se colocar nesse papel de vítima. Esse foi meu despertar. Eu tenho vários, né? Que nem eu já contei, mas tem um que me impactou muito, assim. Muito. Que foi quando a minha mãe morreu.
A minha mãe morreu em novembro do ano passado, 2 dias depois do aniversário de 15 anos da minha filha. E a minha mãe morreu aos 55 anos. Super jovem. Igual uma uva passa. Ela tinha uma aparência de uns 75 anos. A minha avó, que tem 78, aparentava mais nova do que a minha mãe de 55. Porque a minha mãe era alcoólatra, foi a vida toda, fumante, e viveu uma vida, meu Deus, assim. E 2 coisas eu aprendi, assim. E daí eu peguei o carro aqui, a gente pegou o carro e foi a família toda, né? Eu, a Duda, o meu marido, o Leandro e o John de carro. E chegando lá, como eu não vi ela, assim, eu só vi na hora do momento da abertura do caixão, né? E a minha mãe, Soraya, ela não foi uma pessoa boa pro mundo, assim, porque ela não era uma pessoa boa pra ela. Então, você só dá aquilo que você tem. Se você é ruim consigo mesma, tu é ruim com qualquer pessoa, porque é você. Você não consegue dar alguma coisa que você não tem. E eu tava com um pouco de receio, eu te confesso, de não ir ninguém no velório, assim, sabe? Porque é um momento que tu tá muito fragilizado e é uma situação muito esquisita, assim, quando você perde alguém muito próximo, assim, é muito estranho, sabe? E aí eu chegando lá, na hora que abri o caixão, e como eu demorei, porque também é muito longe a viagem, então ela ficou ali em Balsamada, eu acho que fala, até esperando eu chegar, né? Então a gente teve que retardar um pouco ali o início do velório. E aí na hora que eu vi ela, e foi até bom, porque na hora que eu vi ela não tava muito pequena que nem ela tava, que eu tinha visto antes. Então, porque ela inchou um pouquinho, então ela já tava muito aparentando aquela mãe que eu lembrava lá atrás. Mas 2 coisas eu aprendi verdadeiramente, assim. Que primeiro, o velório é para as pessoas que ficam. Eu já deixei de ir em inúmeros velórios porque eu pensava assim: ah, mas eu não fui lá enquanto a pessoa tava viva, eu vou enquanto a pessoa tá morta. Que hipocrisia é essa? E quem já morreu, já morreu. Tu tá indo lá, é pra quem tá lá, vivo. E aí o velório da minha mãe tava lotado. Por mim e pelo meu irmão. Foi uma irmã minha, que é uma irmã, filha só do meu pai, tipo assim, porque eu tenho, a minha família é meio assim. Então, tem eu, que sou a filha mais velha, filha da minha mãe e do meu pai. E aí eu tenho mais 2 irmãos com a minha madrasta, que é a atual esposa do meu pai. E entre a minha mãe e meu pai, eu tenho a minha irmã. Tá. E aí ela não entrou, e ela foi só por mim, sabe? Pra te dar um abraço. Exatamente. E tava lotado o velório. E teve várias pessoas que nem entraram. Só ficaram lá fora e deram apoio. Tem uma amiga de infância que ela foi. E aí aquilo me deixou com o coração muito cheio. Porque aí aquilo mudou meu paradigma em velórios. Então agora eu vou pelas pessoas que eu amo e que estão lá e se importam, sabe? E outra coisa que eu aprendi com a minha mãe no momento de morte é que nós somos reflexos daquilo que a gente vivencia, definitivamente. E eu quero viver de tal forma que quando eu chegar a vez de eu morrer, eu quero morrer feliz. E não igual uma uva passa, sabe? Porque normalmente as pessoas quando morrem, elas estão muito tristes. E aí recente agora, eu peguei um monte de foto da minha mãe, eu nem tenho um monte, mas enfim. Forma de falar. As fotos dela, ela toda triste nas fotos, assim, ó. Triste, sabe? E aí ela morreu igual uma uva passa. E assim, ó, a minha mãe, ela morreu, ela tava com 42 quilos, Soraya. A minha mãe tem 1,67 m, então ela tinha pelo menos uns 65 quilos normalmente. Só que isso é uma coisa que eu sou tão grata a Deus, porque ele me deu o privilégio, olha pra você ver, ele me deu o privilégio de 3 semanas antes, então eu tava brigada com ela há 3 anos, que eu contei ali no primeiro episódio, mas eu vivi um momento com Deus, assim,
que eu vi que eu tinha que voltar lá. E aí eu fiz exatamente aquilo que Deus me mostrou. Então eu voltei e fiquei 4 dias com ela. Não julguei o modo de vida dela. Ela bebia muito, não julguei nada, assim, nada. E fui extremamente obediente e fiquei 4 dias dentro da casa dela. Daí eu e meu irmão, a gente limpou a casa toda. Nós fiz a comida que ela queria, assim, no momento. E fiquei lá aqueles 4 dias, sendo que havia uns 3 anos praticamente que eu não conversava com ela. E aí, 2 semanas depois, ela morre. Ela falece. Aí eu volto pra esse momento, sabe? E ainda depois do aniversário da sua E filha. depois do aniversário da minha filha. Porque eu fui pra ver se ela tinha condições de vir pro aniversário da minha filha. Mas ela não tinha condições físicas de vir, sabe? Então eu paguei passagem, meu irmão, tudo e a namorada vieram, mas ela não tinha como vir mesmo. Ela estava muito debilitada, muito. Mas aí eu vivi esse momento com ela. E aí, quando eu estava vindo embora, dentro já do Uber, eu perguntei para ela assim, mãe, esses 4 dias que eu fiquei aqui, minha mãe e Nicolas, meu irmão, o que significou para vocês esse tempo? E aí meu irmão falou conhecimento. Em uma palavra, eu pedi para eles definirem. Meu irmão falou conhecimento. Porque eu fiz várias coisas lá, enfim, ensinei várias coisas e conversamos bastante. E a minha mãe já não falava muito, sabe? E a minha mãe falou assim pra mim, bem-estar. Eu não tenho nenhuma tatuagem. Eu quero tatuar essa palavra, bem-estar. E quero tatuar uma outra, que é uma mão segurando um livro, que é o momento que eu tive ali com Deus. E eu entendi que a vida da gente, se a minha mãe tivesse entendido isso antes, Soraya, isso que a gente está tendo oportunidade agora, e é por isso até esse podcast, que se ela tivesse entendido antes, se alguém tivesse falado para ela, ou se ela tivesse tido a humildade de escutar, ou sei lá, eu queria ter. E a parte da crença, ligando a parte da crença que a gente falou, eu trabalhei incessantemente e eu pensava em ganhar dinheiro porque eu achava que com o dinheiro eu ia tirá-la de lá. Eu ia internar ela numa clínica boa, eu ia dar melhores condições para ela. E eu achava que o dinheiro, e realmente, o dinheiro ia chegar um momento e eu achava que o dinheiro ia me dar condições de fazer isso. E eu não tive tempo. E eu vi ela falecer igual uma uva passa, porque ela não teve a oportunidade de expandir a consciência que nem a gente, despertar que nem a gente está tendo aqui. Então esse é o propósito desse podcast, porque quantas pessoas estão vivendo isso e elas não estão vendo, sabe? Que elas estão, de repente, definhando, né? E até me arrepiou aqui. E que o que a gente quer deixar aqui não é fácil despertar. Cada um tem o seu momento de despertar e a sua forma de despertar. Mas que isso faz a gente perceber a importância da vida e que a gente pode mais. E que a gente pode se amar, pode ajudar os outros e ainda deixar um propósito, um legado para o mundo. Exato. E assim... E o que eu tava fazendo lá também, no mundo corporativo, tava sendo prejudicial para mim. E não era bebida, mas era aquilo, entendeu? Então, cada um tá na sua própria gaiola. Às vezes é de ouro, que nem tu falou, que tu tá ganhando bem, se mantém ali porque você tá tendo uma vida confortável, mas aquilo tá te destruindo internamente. Ou tem gente que já tá numa gaiola de lixo emocional, que te prende numa bolha e a pessoa daí começa a entrar em vícios e não consegue sair porque chega um momento que a pessoa acha que não tem o tempo mais. E a gente tem tempo, imagina. Se a minha mãe com 55 anos, se a média de vida agora do mundo tá em 76, que eu vi ontem, ela tinha pelo menos quase 20 anos de vida a mais. A minha filha tem 15. Como é que tu não vai perceber que tu tá vivendo esse ciclo infinito de merda, desculpa a palavra, e tu não vai buscar o autoconhecimento que é a porta para você sair dele? Não consigo entender. Mas a gente tá aqui com um alto-falante agora, e eu espero, pra gente conseguir mudar a realidade de muita gente.
Mas volta lá atrás. Quem sabe esse discurso, essa história desperta alguém. Tomara. Eu peço bastante. E a gente já tá aqui... Olha só, já passou e a gente nem conseguiu fazer muitas perguntas pra você. Mas assim, antes da gente terminar aqui, quero que você vá pensando que se você pudesse deixar uma única mensagem pra quem tá começando a questionar a realidade que ela tá vivendo agora, qual seria o primeiro passo de toda a tua experiência e vivência pra pessoa sair da Matrix? A pergunta que eu deixaria é quem é você na sua essência? Você sabe? Nossa, eu preciso ter um tempo aqui pra raciocinar. Quem é você na sua essência? Essa pergunta é muito difícil, né? Vai um tempo. Vai um tempo pra verdadeiramente a pessoa que tá no automático conseguir responder. E quem é você na sua essência? Então, hoje eu sei que eu, na minha essência, sou uma pessoa que busca leveza, né? Não sempre a gente consegue, mas se fosse resumir em uma palavra, amor. Ah, com certeza. E os psicólogos dizem que uma outra pergunta que nos ajuda a responder essa pergunta é a gente perguntar assim: quando você era criança, quando eu era criança, o que você fazia bem e o que você escutava das pessoas próximas? Dos seus parentes, primos, amiguinhos, ou até mesmo pessoas né, mais distantes, que dizem que, como a criança é pura e ela é a essência, ainda antes dessas crenças e dessa transformação que depois a gente vive, se a gente conseguir lembrar quem a gente era lá atrás, que a gente consegue Resgatar. descobrir a nossa essência. Muito bom. Muito bom. Para resumir aqui o que a gente falou sobre coragem. Então, eu até comentei na trilha com a Natália que e foi muito boa você colocar essa palavra, porque eu comentei na trilha com a Nath que o medo e a fé, eles são ambos invisíveis e que você é movida por um ou por outro. Só que para você combater o medo, tu precisa de coragem. A coragem... E, gente, olha só para você ver. E aí, isso é estatístico. As pessoas milionárias ou as pessoas bem-sucedidas agora no âmbito financeiro, elas tiveram muito mais coragem do que as outras. Então, é por isso que, normalmente, os milionários e bilionários, visto o Elon Musk, que agora dá ré em foguete, né? É só coragem. É só, né? A gente fala, mas olha só, uma palavra, coragem. Coragem. Só isso. Caderno de ideias, do momento ter o seu próprio momento eureka, que você falou também, achei muito bom. Então, o meu é voltando da academia, o seu é no banho. Eu tenho no banho também, bastante. Eu tenho vários, tem hora que eu tenho que silenciar minha mente. Agora eu tô indo pra meditação, porque eu penso demais. Tem o seu momento eureka e anota as coisas. Faça nem que seja um bloco de notas no teu celular aí, ó, anota todas as coisas que você tem de ideia. E isso é o início da cocriação, para você cocriar o teu próprio mundo. Você é o seu eu e você cria o seu próprio universo. Ponto. Comece a acreditar nisso que tua vida vai mudar. E quem é você na sua essência? Essa é a mensagem final. Então, eu só tenho que agradecer realmente a você. Eu também. Vamos contar da novidade? Podemos? Podemos ou não? Vamos Podemos. contar, porque daí já vira obrigação e tem que sair de qualquer jeito. Sim. Faz o link com a história do abatedor do episódio passado. Então, gente, aí, a partir do evento que a gente participou, que eu participei com a Soraya e junto com a Confraria do Universo Feminino, a gente vai escrever um livro juntos, né, Soraya? Onde um dos capítulos vai ser da Lud e ela vai contar essa história. E, na verdade, é bacana a gente trazer isso aqui no podcast, porque a gente só vai
escrever um livro como Confraria por conta da Lud. Porque ela contou essa história no evento Zen. Uma das participantes falou, nossa, Lud, você tem que escrever um livro sobre isso. E aí eu e a Patrícia tivemos o nosso momento eureka, né, de falar, não, então vamos trazer essa história do livro para todas que estão aqui e cada uma das mulheres contar um pedaço da sua vida, da sua história da jornada do herói, nomeando um dos capítulos. Muito então, quero te agradecer, porque o momento eureka foi por sua causa. E nada. Então, olha só, vamos trazer aqui na hora que esse livro estiver já prontinho, vamos divulgar aqui no podcast também. Fechou? Fechou. Para você, então, que quer também entrar no mundo digital, seja mais digital, entre aqui no nosso link. Então, ali, você quer construir uma imagem no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, ou até mesmo ter um podcast, a gente ajuda você nisso. Então, clique aqui, tem no link que está aqui abaixo e a gente vai te ajudar nessa jornada, tá bom? Obrigada de novo, Soraya. Obrigada a você.